A paz de Alcha, meus irmãos. A gente vai aqui trazer um pequeno estudo para os irmãos, mostrando nessa Bíblia aqui a comprovação sobre o quarto evangelho, que já tem vários estudos aí, mas só para cada vez mais, né, o Eterno vem tirando o fermento do nosso meio. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia católica. Aqui, ó, aqui tá algumas informações dela, ó. Aqui tem coisa da Basílica lá de São Pedro, não sei o que. Aqui tem informações sobre a Escritura também. Mas a gente vai lá para o Evangelho de João. A introdução aqui, meus irmãos, ó. O Evangelho segundo João. O que essa Bíblia diz, ó? Os 3 primeiros evangelhos chamam-se sinópticos. O que quer dizer, irmãos? São parecidos. Eles se convergem. Apesar das divergências de pormenor, os autores terem seguido o mesmo esquema geral, aplicado primeiramente por Marcos. O Evangelho segundo João, olha só, irmãos, seguiu um esquema próprio e representa uma tradição diferente. Então esse Evangelho está diferente dos outros 3, irmãos. Assim, os sinópticos parecem enquadrar a vida pública do Mestre no espaço de 1 ano. Está aqui, irmãos. Inicia-se na Galiléia e termina em Alchalã, Jerusalém, onde é pregado no madeiro na Páscoa. João, porém, fala de 3 festas da Páscoa e de 4 ou 5 viagens a Jerusalém, aí ao Xalã, o que supõe um espaço de 3 anos. Não é fácil dizer quem é que está mais próximo dos fatos. Já sabemos que os evangelhos não são uma vida de Yahshua, mas um anúncio da fé da igreja em Yahshua. Os sinóticos sintetizam esse anúncio no esquema cronológico de 1 ano, faz a liturgia. João fala de 3 anos, mas acerca deste período de tempo também não temos a certeza se trata-se de uma sintetização da realidade de fatos. Então, irmãos, se tem 3 evangelhos falando de 1 ano, e esse evangelho de João fala de 3, então é de se duvidar, né? O presente evangelho tem um duplo aspecto curioso. Por um lado, manifesta um conhecimento detalhado dos usos e costumes palestinenses, e outros aspectos que supõem uma testemunha ocular. Por outro, apresenta-se um Yahshua transcendente, teológico, sacramental e meta-histórico. Olha só, irmãos, no Evangelho de João, Yahshua aparece desde o primeiro momento a proclamar-se o Criador, o Deus, aqui está, né? E em seus discursos, comparados com os sinóticos, são muito diferentes. Olha, irmãos, a própria Bíblia, não sei o que estou falando, irmãos, a própria palavra aqui que eles falam, que eles escreveram, está dizendo isso. E que é o presente evangelho detonado na base da presença de uma testemunha ocular. Transmite o estado mais avançado da fé e da meditação da Igreja Apostólica sobre o Mashiach. Os críticos atuais, seguindo mesmo assim uma antiga tradição, pensam que a presente obra foi editada pela Igreja, onde João, o filho de Zebedeu, o irmão de Tiago, passou os últimos anos da sua vida. Este evangelho parece estar sim sistematizado na sua primeira parte, de acordo com festas litúrgicas dos judeus, que o Mashiach são transformadas em festas cristãs, como se indica nos títulos ao longo do texto. Nelas dar-se especial relevo aos 2 sacramentos. Olha aqui, irmãos. Então esse evangelho está falando aqui, como os irmãos viram, que ele é totalmente diferente do que os outros. Aqui tem mais uma parte que fala, ó, desse quarto evangelho. Aqui essa introdução aqui, ela está falando do Novo Testamento, tá, irmãos? Olha só. Nestas ressoa a voz das testemunhas do maior acontecimento de todos os tempos. Ele está falando da Bíblia, tá, irmãos? Aquele que marcou para sempre a história. O Criador vivo interveio nos caminhos dos homens. Ele próprio se fez homem e montou entre nós a sua tenda. Olha de onde é esse versículo. João 1,14. Então olha só, irmãos. Aqui está falando que o próprio Criador, de onde que é esse evangelho? Do evangelho de João,
que desceu na terra e morreu por nós. Sendo que isso não é verdade, né, irmãos? Olha aqui outra parte, ó. O Evangelho segundo João, por exemplo, foi um dos últimos livros escritos a aparecer, irmãos. Foi um dos últimos a aparecer depois de todos os evangelhos escritos, né? Então tá aí mais uma prova aqui, ó, na própria escritura católica, aqui, ó, própria escritura católica, falando aqui, ó, que esse evangelho de João é diferente dos outros, irmãos. Aqui, ó, vamos voltar lá de novo. Aqui, ó, evangelho de João. Tá bom, meus irmãos? Peço que o Eterno abençoe cada um aí, que nos ajude cada vez mais a tirar o fermento das suas escrituras, né? Todos fiquem na paz de Yahshua aí.